Agora Jesus está pagando. Recebe de Deus saúde, saúde. Ele vai entrar no teu corpo agora e vai destruir o mal. Recebe saúde. Até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito. Se você ler o versículo anterior, diz que ele era um querubim ungido, mas ele deixou que a soberba tomasse conta do seu coração. Aleluia. Veja o que diz o versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele deixou que a soberba tomasse conta do seu coração. E aí nasceu o pecado. O pecado, olhe para cá, nasceu no coração do diabo. O coração do diabo foi o terreno em que o pecado ele surgiu no universo. Veja o que é que a Bíblia vai dizer, irmãos, em Mateus capítulo 23, versículo de número 12. Veja o que é que a Bíblia diz em Mateus capítulo 23, versículo de número 12. E o que a si mesmo se exaltar, será o que, irmãos? Humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será o que, meus irmãos? Será o que, meus irmãos? Então vamos à aplicação deste versículo. Olhe para cá, por favor. Este versículo quer dizer o seguinte: quem escolhe o caminho da soberba será humilhado. E isso foi o que aconteceu com o diabo. Eu queria lhe convidar para você vir comigo lá para Isaías capítulo 14, para você ver o que aconteceu lá no céu. Isaías capítulo 14, versículo de número 13. Veja que eu estou dizendo, fazendo uma aplicação de Mateus capítulo 23, versículo 12. Quem escolhe o caminho da soberba será humilhado. Veja o que é que diz Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. E tu, falando do diabo, dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que aqui ele entrou pelo caminho da soberba, ele se exaltou. E se você ler, a gente não vai ler, mas eu vou citar, do versículo 15 ao versículo 20, você vai ver o que aconteceu com ele. Por exemplo, no 15 ele foi lançado no inferno, no versículo seguinte ele foi contemplado, ou seja, isto é, feito espetáculo. Depois falaram dele, escarneceram dele, zombaram dele. Quarto, ele foi lançado da sepultura como uma carcaça, e no versículo 20 diz que ele foi deixado sozinho. Ou seja, aquele que quis se exaltar, ele foi o que, irmãos? Humilhado. E se você lê em Lucas capítulo 10, versículo de número 18, olha o que é que vai dizer acerca do diabo. Lucas capítulo 10, versículo 18. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Veja, além do mais, ele foi expulso do céu, porque ele entrou pelo caminho da soberba. E quem escolhe o caminho da soberba será o que, irmãos? Humilhado. Será o que, irmãos? Humilhado. Será o que, irmãos? Agora, quem escolhe o caminho da humildade?
Aleluia. A Bíblia diz que será o quê? A Bíblia diz que será o quê? Exaltado. Repitam após mim: essa foi a escolha que Jesus fez. Aleluia. Jesus escolheu, Filipenses capítulo 2, o caminho da humildade. Ao contrário de Satanás, do diabo, que quis ser igual a Deus, ou melhor, tomar o lugar de Deus. Veja o que aconteceu com Jesus. Veja o caminho que Jesus escolheu trilhar. Filipenses capítulo 2, versículo 5 por diante. Olha o que diz a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não quis tomar o lugar de Deus, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a Deus, homem, glória, aleluia, e achado na forma de homem. Olha agora, olha o segredo: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também quem escolhe o caminho da humildade será exaltado, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e no inferno debaixo da terra. Quem pode dizer amém? Aleluia. Jesus, ele fez o contrário. Ele escolheu o caminho da humildade. E quem escolhe o caminho da humildade, ele é exaltado. Aí agora você vê Jesus dizendo assim, olha, em Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus diz assim: aprendei, que sou o quê? E o que mais? E humilde de... Tinha soberba no coração de Jesus? Vamos ver se tinha. Vamos ver se tinha. Abra sua Bíblia, por favor. Em João capítulo 5. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta e a gente vai folheando. Vamos ver se tinha soberba no coração de Jesus, porque ele está dizendo: aprenda de mim. Aleluia. Você vai observar, e eu vou fazer questão que você leia comigo, as palavras que Jesus, ele usa, irmãos, para descrever sua relação com o Pai. Veja João capítulo 5, versículo 19. O que é que diz aí João 5,19? Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa. Vamos ler o versículo 30. O versículo 30, deixe sua Bíblia aberta. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Vamos ver o versículo 41. O versículo 41. Eu não recebo glória dos homens. Veja agora o capítulo 6. Veja o capítulo 6. Versículo 38. Capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem manda em mim não sou eu, quem manda em mim é Ele. Vamos para o capítulo 7, versículo de número 16. Capítulo 7, versículo 16. Jesus respondeu e disse-lhe:
A minha doutrina não é minha, o que eu tenho não é meu, aleluia, não é minha, mas daquele quem me enviou. Quem me dá é quem? Quem me dá é quem? Quem me dá é quem? Vamos para o versículo 28. Versículo 28. Clamava, pois, Jesus do templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 8. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Oh, glória. Vamos ler o versículo 42. Vá se alimentando da Bíblia aí, vá se alimentando. Você não leu Bíblia hoje, você vai ler hoje à noite. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Vamos ler o versículo 50. Versículo 50. Eu não busco a minha. Agora vá para o capítulo 14. Eita Jesus. Capítulo 14, versículo de número 10. Olha o que diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Não sou eu, é Ele. Veja o versículo 24. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Olha para cá, olha para cá. Jesus está dizendo assim: eu não sou nada, o Pai é tudo. Oh glória, oh glória. Repitam após mim: a humildade. Mais forte: a humildade é a expulsão do ego pela entronização de Deus. Não entendi, pastor. Repita após mim: onde Deus é tudo, o ego é nada. Quando o ego sai, ele entra. E quando ele está dentro, o ego sai. A gente não é nada, ele é tudo. A gente não pode nada, mas ele pode tudo. A gente, se ele não ajudar, não chega a lugar nenhum, mas ele está com a gente. Então a gente vai chegar, porque ele está nos ajudando. Quem pode levantar a mão e dar glória para este Deus? Agora pegue sua Bíblia e abra em Filipenses 2:5. Vamos voltar para o texto de Filipenses 2:5. Veja que coisa interessante, porque eu não sei se você observou bem, mas o texto de Filipenses 2:5 diz assim: de sorte que haja em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo. Se você ler esse versículo na versão NVI, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Se Jesus entrou, andou e trilhou pelo caminho da humildade, eu devo entrar, caminhar e trilhar por esse mesmo caminho. Aí eu pergunto para você nesta noite: por qual caminho você está trilhando? Pelo caminho da humildade ou pelo caminho da soberba?
soberba. O homem soberbo confia na sua própria força e nos seus próprios recursos. Veja que coisa interessante, irmãos. Deus me levou a este texto nesta tarde em Jeremias capítulo de número 17. Vamos para Jeremias capítulo de número 17. Veja o que diz o versículo de número 5. A Bíblia chama de maldito, irmão, quem confia na sua própria força e nos seus próprios recursos. Veja, Jeremias, deixa sua Bíblia aberta, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Vamos ler o texto, diz assim: assim diz, maldito o homem que confia. Isso aí, irmãos, não é confiar no próximo, não. Esse maldito homem que confia no homem é confiança em si mesmo, na sua capacidade. É isso que Jesus está dizendo. Maldito o homem que confia em si mesmo, na sua capacidade. O soberbo, que acha que é, que faz, que pode, que manda, que desmanda. Veja o que é que acontece com ele, versículo de número 6. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos de deserto, na terra salgada e inabitável. Agora, olha a contramão. Já aquele que é humilde e coloca a sua confiança em Deus, deposita a sua esperança, ou por que não dizer, toda a sua esperança em Deus. Veja como a Bíblia chama ele, versículo de número 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é quem, meus irmãos? Oh glória, esse é diferente, esse não confia em si mesmo, mas ele confia no Deus que ele serve. Aí veja o que é que acontece com ele, versículo de número 8, porque ele será, oh glória, como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Sabe por quê? Porque a sua confiança não está nos seus méritos, não está na sua capacidade, não está no seu poderio, mas a sua confiança está em Deus. E se está em Deus, essa árvore vai dar fruto, os frutos vão alimentar, a bênção de Deus estará sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem chega perto tem sombra e tem alimento para comer. Glória a Deus. Olhe para cá, por favor. Aleluia. A soberba, irmão, da vida. Já dizia um autor que é a doença do ouvido. Quem é soberbo, ele precisa ser lisonjeado com admiração, com palavras, com aplausos. Ou seja, o seu ego precisa constantemente ser massageado. Soberbo é assim. Ele tem que ouvir as pessoas falando dele. Ele ela faz, ele pode, ela faz. Isso massageia o ego, oh meu Deus. Precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha o que é que diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo do 16 por diante. E aconteceu que, indo nós à oração,
nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: olha o que é que ela vai dizer. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu pergunto aos irmãos, ela estava mentindo? Ela estava mentindo? Talvez se fosse eu. Olha aí, as pessoas estão reconhecendo que eu sou, que a minha mensagem é. Mas Paulo, aleluia, ele era vacinado contra a soberba. Veja o que é que diz o versículo 18. E isto fez ela por muitos, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, quem era que estava falando na boca daquela mulher? Quem era que estava falando na boca daquela mulher? Demônios. Está lembrado agora do que está escrito em Provérbios capítulo 27, versículo 21? Tá não? Então abra sua Bíblia para você lembrar. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 27, versículo de número 21. Glória a Deus. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado. A NVI diz assim: pelos elogios. Cuidado. Olhe para cá, o diabo, ele nos tenta nos pontos fracos, mas também naqueles em que nós estamos mais propensos ao orgulho. Se ele percebe que você gosta de ser bajulado, ouvir elogios, aí ele vai encher a sua bola e você vai ficar com a titela desse tamanho. Daqui a pouco você está achando que é mais do que Jesus. Aí ele chega e faz assim, e você se arrebenta. Jesus trouxe você aqui hoje para dizer: hoje é dia de vacina contra a soberba. Prepara o braço, que a vacina vai descer do céu. Sabe por quê? Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo de número 18. A mensagem, o caldo começa a engrossar agora. Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e o altivez do espírito, o orgulho, precede a queda. Sabe por que muitos estão caídos e outros caindo? Por causa da soberba. Baixa a tua bola, desce do teu pedestal, busca o caminho da humilhação, porque senão tu vai cair.
Vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 22. Agora eu vou mastigar essa palavra com vocês. Lucas capítulo 22. Você vai ver no versículo 33 que a soberba foi a razão da queda de Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Porque Deus disse assim, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para cirandar contigo. Eu já expliquei o que é cirandar aqui. É peneirar. Lançar de um lado para o outro. O objetivo, tirar o equilíbrio. Satanás queria mostrar que Pedro era a palha que ia, não era o trigo que ficava. Satanás queria mostrar para Jesus que Pedro era Maria, vai com as outras. Era aquele que é influenciado e não influencia. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: mas eu roguei por ti. E tu, quando te converteres, porque tu não é convertido. Tu parece, mas tu não é. Tu tem capa, mas tu não é. Tu diz que segue, mas tu não é. Aí Pedro, em vez de ouvir e pedir a misericórdia de Jesus, ele disse: oxe, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Aí Jesus quase que dava uma profecia, irmão. Veja Mateus capítulo 26, versículo 34. Olha o que Jesus vai dizer para Pedro. Mateus capítulo 26, versículo 34. Quando Pedro disse isso, olha o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Em vez de Pedro pedir a misericórdia de Jesus, Jesus alertou, agora profetizou. Olha o que foi que Pedro disse, irmão. Marcos capítulo 14, versículo 31. Aí foi que a soberba aumentou. Capítulo 14, versículo 31. Mas ele disse o quê? Com mais veemência. Olha, querendo dar uma de bonzão, de crente que parece, mas não é. Ele diz com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. O que foi que aconteceu com Pedro, irmão? Porque tem gente assim, é da mesma laia de Pedro, é do mesmo saco de Pedro. Deus envia alerta, Deus fala. Porque tem gente que pensa que Deus não está vendo e continua fazendo, e continua praticando, porque hoje evangelho é por conveniência. Não, a Assembleia de Deus é muito rígida. Eu vou para a igreja B, para a igreja C, porque lá pode, eu faço o que quero, ninguém vai mandar em mim, lá é melhor. Ou seja, estão buscando igrejas por conveniência.
referência. Eu não estou criticando igreja A e igreja B, até nome eu não estou citando, mas evangelho é renúncia. Se você quer abraçar e seguir a Cristo, você tem que renunciar, e começando renunciando o eu. Não é você, é Ele. Não é o que você quer, é o que Ele quer. Não é o que você quer fazer, é o que Ele disse que podia fazer. Deus dá alerta. Deus usa alguém, usa a palavra, usa no culto de doutrina, usa no ciclo de oração, te ajeita, te apruma, te conserta, e tu continua fazendo. É foto para lá, é foto para cá, é conversa para lá, é conversa para cá. Eita, mas hoje Jesus está dizendo: se tu não parar de fazer no oculto, eu revelarei no público. Alabre a nori amante o serra. Aleluia! A Assembleia de Deus é de Deus. Deus aqui fala, Deus aqui revela, Deus aqui conserta, e o conserto de Deus é pela palavra. Mas o camarada, a mulher é tão soberba, tão soberbo, sabe o que é que ele faz, irmão? Veja o que está escrito na Bíblia. Provérbios, capítulo 21, versículo 24. Veja, Provérbios 21, versículo 24. Quanto ao soberbo e arrogante, zombador é o seu nome. Porque o soberbo é o famoso crente pá. Sabe o que é o crente pá? Quando a palavra ela vem, ó, nunca é para ele. Eita, essa é para o dirigente do eletrônico. Eita, essa é para o pastor da igreja. Eita, essa é para dirigente de ciclo de oração. Essa é para os adolescentes. É sempre para os outros. E fica zombando. E Deus falando. Porque Deus alerta. Olha o que está escrito em Jó. Jó capítulo 33. Meu Deus. Jó capítulo 33, versículo de número 15. Em sonho, ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução, o ensino, a exortação, a admoestação, para apartar o homem do seu desígnio. Não faz isso não, sai daí, sai desse caminho, muda a rota, faz desse jeito, e esconder do homem deixa de ser besta, deixa de ser orgulhoso, dá ouvido à orientação, sai desse pedestral, desce, te humilha. Para
que Deus faz isso? Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus está dizendo: sai desse caminho. E o camarada lá, Deus está dizendo: sai dessa vida. E o camarada lá: tá bom, olha a espada. Ou tu sai ou a espada vai descer. Depois não diga que Deus não avisou. Uai, vai acontecer. E assim diz o Senhor para alguém que está aqui: por causa da tua fidelidade a Deus, por causa da tua oração e das tuas lágrimas que o Senhor ouviu, assim diz o Senhor para ti esta noite: vai entrar no ai e no, mas vai entrar por causa da minha misericórdia. Ai, José quebra namante o sobre minai a sede de que me arrai. Deriminuri amante o sul que me nascia. Ai, eu sobre Deus de quebra. Aleluia! Muitos estão zombando das coisas de Deus, mas está chegando o tempo do julgamento de Deus. O prumo vai descer. Andúria radacamante ó sobre Minácia. O prumo de Deus vai descer na terra. A soberba, ela traz consigo a vergonha e a desgraça. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Abra a Bíblia. Aioda que minuri de arras. Aioda que me sobre a. É tempo de conserto. Se você quer ouvir evangelho de oba-oba, você está no lugar errado. Há um compromisso da minha pessoa com Deus. Aleluia! Sabe por quê? Porque pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de exortar, de admoestar a igreja do Senhor, que está caminhando a passos firmes para as mansões celestiais. E nesses últimos dias vai aparecer de tudo e de todos para tentar desvirtuar a igreja, de afastar a igreja do propósito que é chegar no céu. Precisamos pregar a palavra com firmeza, com graça e com autoridade para orientar você que não pode sair do caminho que você está. Por quê, pastor? Porque a igreja de Barreiros, Jesus está voltando. Provérbios capítulo 11, versículo 2. A soberba traz consigo a vergonha e a desgraça. Este texto na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, diz assim: quando vem a soberba, a desgraça não tarda. A Bíblia de estudo do expositor usa o termo vergonha. Sabe o que é que o sábio Salomão está dizendo aqui? Que a soberba, ela traz consigo a desgraça e a vergonha.
você escolhe. Deus tem lhe alertado. O culto de doutrina tem sido um alerta de Deus para a tua vida. Tu precisa mudar. Não faça como Pedro. É tempo de agir como Davi. E o que foi que Davi fez, pastor? Segundo o livro de Samuel. Aleluia! Alho, e a canduria. Alario de quebra sobria. Alho, la cantio sobre mi dai. Alio dere de cantio duribinácia. Capítulo 12. Alurinho cantio sobria. Ai, bria, alario de briada cantio de braça. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Você adulterou. Você mandou matar. Tu és este homem. Veja o versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Sou eu mesmo. Eu fiz. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado. Não morrerás. Deus ia matar Davi. Você era um homem segundo o meu coração. Eu olhei para você e me apaixonei por você. Foi amor à primeira vista. Eu investi em você. Você não era nada. Há um texto em uma das versões da Bíblia, segundo Samuel, agora me parece que é o capítulo 22, que diz: Davi, o homem que Deus tornou importante. Não era nada. Quem fez você chegar aqui, você é o que é, foi por causa de Deus. Eu investi em você. E você fez isso, Davi. Davi poderia dar uma desculpa. Não, não foi eu não, não foi eu que fiz não. Foi ela. Eu estava passeando e ela ficou nua para mim. Porque tem gente que peca e fica, sabe? Pecou e fica. Foi a mulher como Adão, a mulher que tu me desse. Ô Eva, não foi o diabo. Assume! Assume! Foi eu! A gente precisa agir como Davi agiu. Eu errei, Senhor. Sou eu errei. Oh, glória. Que o Senhor arranque a soberba do nosso coração. Que o Senhor arranque o orgulho do nosso coração. Que aqui em Barreiros esta noite tenha crentes, aleluia, que entenda esta mensagem. Entre pelo caminho da humildade. Olha, marido, se tu quer salvar o teu casamento, então muda.
Deixa da tua ignorância. Começa a tratar melhor a tua esposa. Começa a tratar melhor os teus filhos. Olha, mulher, se tu quer salvar o teu casamento, deixa de assistir o que tu estás assistindo. Deixa de ouvir o que tu estás ouvindo, porque isso será a ruína do teu lar. Cai de joelho no chão, vai colocar a boca no pó e haverá esperança. Diante de ti havia um grande abismo, era a cilada do diabo para te destruir, para te ver caído e passar a tampa por cima. Mas hoje Jesus trouxe você para cá e está dizendo: eu estou indo no teu coração e estou arrancando o orgulho, a soberba. O caminho é a humildade, é dizer: Senhor, faz tempo que eu falei língua estranha e eu quero falar. Senhor, faz tempo que eu chorei e eu quero chorar. Senhor, faz tempo que eu cheguei assim para ti. Faz assim, corte aqui, e eu me entreguei de ti. Mas hoje eu quero dar um abraço em ti. Mas hoje eu quero. Tem alguém que está. Levanta a tua mão para o céu. Levanta. Agora coloca no ombro desse irmão que está aí pertinho de ti e diz aí para ele: é hoje. Desce do pedestal, mergulha na presença. Olha Jesus trabalhando. Tem gente que começa tão bem, começa como Saul, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 22. Por trás da bagagem. Ele é tão humilde que ele se esconde por trás das bagagens. Mas depois que chega na cadeira, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Aí desobedece Deus. E agora fala o que quer, nem Deus manda dele. Aí Deus está dando corda, vai. Se tu não se corrigir, eu vou puxar. Está lembrado que tu não tinha nada? Quem foi que te deu? Era obreiro, tinha uma bicicletinha cargueira velha, mais ferrugem. Era nos engenhos, era subindo ladeira, descendo ladeira.
Aí Deus te deu uma motinha, um carrinho. Aí hoje não pode atender a escala mais não, para não sujar o carro. Tinha nada. Era um guerreiro. Domingo estava na escola dominical, ia para casa, comia um feijão com farinha, bife do olhão, voltava para a evangelização, chegava em casa, tomava um banho de francês, mais perfume do que água, via para o culto à noite. Quando chegava do culto era que ia comer o cuscuzinho com a piaba. Mas hoje, casa na praia. Hoje pode pagar a diária no hotel. Não, eu vou passar um final de semana lá no resort com a minha família. Evangelização, não, eu estou cansado. Eu já trabalhei, tinha nada. Deus está derramando algo especial aqui esta noite sobre a igreja de Barreiros. Recebe. Sobre mim, fique de pé. Abra sua Bíblia em pé. Salmo 131. Se tiver alguém para Jesus, estiver aí ao seu lado, mais alguém, pode trazer aqui à frente. De hoje a 8 tem mais. O presbítero Josafá estará conosco, vai ser uma bênção. Salmo 131, versículo 1. Deixa eu ler na versão atualizada.
Repitam após mim: Senhor, não é soberbo o meu coração. Coloque a mão nele. Senhor, mais forte, Senhor, arranca do meu coração toda a soberba. Aleluia. Vamos para casa mais crentes do que quando chegamos. E preparem-se para as próximas doutrinas. De hoje a 8 tem mais. E vai vir mais pão quente para a igreja. Pode vir com fome, que vai ter pão. Vamos agradecer. Lembrando que domingo é o aniversário do PROAT, 15 anos. PROAT do Templo Matriz. Vai ser uma bênção. Venha com toda a sua família. A irmã Genesi está aniversariando. Venha para cá, irmã Genesi. A senhora é uma bênção. Ali do PROAT está completando idade nova. Os jovens, o grupo jovem parabeniza a nossa irmã Josineide, né? E o jovem Sansão estiveram completando idade nova. Venham para cá em nome de Jesus, para nós orarmos por vocês. Amém? O presbítero, irmão José Belo, ele vai deixar o versículo para os aniversariantes e vai fazer a oração final em nome de Jesus. Tem alguém em nosso meio que ainda não é crente, não entregou sua vida para Jesus e nesta noite deseja entregar? Já tivemos uma família. Se tiver mais alguém, eu quero lhe convidar para a gente orar por você e você voltar para sua casa não como você chegou, mas voltar para sua casa diferente. Glória a Deus. Muito bom ter a igreja aqui. Quero agradecer ao conjunto de Santa Clara, ou melhor, Clara de Fogo, presbítero Hérito, Deus abençoe. Quero agradecer, a área 3, presbítero Valdeci e os dirigentes das congregações, Deus abençoe. Quero agradecer a área 2, presbítero Aldemir e aos dirigentes das congregações, Deus abençoe. E a todos esses irmãos aqui da área 2 e da área 3, vocês são uma bênção. Muito obrigado por ter vindo. Aos obreiros, de hoje a 8, eu espero ainda mais obreiros aqui, para juntos cultuarmos e aprendermos a servirmos a Jesus melhor. Campanha do alto da caixa d'água, a união também. Deus abençoe vocês. Congregação, uma bênção. E eu fiquei muito feliz em ter vocês aqui hoje. Amém? Na próxima semana, área 4 e 5, caprichem em nome de Jesus.